de credor uma pessoa só, na condição de devedor uma pessoa só, situações que você encontra na condição de credor várias pessoas, né? Na condição de devedor uma pessoa só, ou então você encontra na condição de credor uma pessoa só e na condição de devedor várias pessoas, né? E fizemos algumas considerações a respeito desta relação jurídica simples, ou seja, um credor e um devedor, ou uma pessoa como credor e uma pessoa como devedor, né? E fizemos também considerações a respeito da pluralidade de sujeitos, nos casos em que, na condição de credor, eu posso ter várias pessoas, eu posso ter várias pessoas na condição de devedor, e eu também posso ter, ao mesmo tempo, várias pessoas na condição de credores e várias pessoas na condição de devedores, né? Então, nós temos uma relação jurídica obrigacional no que diz respeito aos sujeitos plurima, ou seja, tem uma pluralidade de sujeitos. E aí merece, né, merece recordar, né, principalmente a informação, no que diz respeito à existência, no caso de pluralidade de pessoas, né, quer como credores, quer como devedores, quer, na verdade, como credores e como devedores, tudo ao mesmo tempo, né? Então, merece uma consideração, merece uma lembrança, nós já falamos isso na aula passada e vamos repetir, né? A partir do momento que uma pessoa estabelece uma relação jurídica obrigacional com outra pessoa, portanto, nós temos uma relação jurídica obrigacional simples no que diz respeito aos sujeitos, temos um para um, né? Não há maiores, não há necessidade de desenvolvermos grandes informações a respeito dessa situação. Por quê? Porque o vínculo é direto. Na condição de credor eu tenho uma pessoa, na condição de devedor eu tenho uma outra pessoa, e eles estabelecem entre si um vínculo jurídico obrigacional em razão do objeto. Esse vínculo faz ou gera uma norma cogente, uma norma obrigatória de agir decorrente, então, do estabelecimento desta relação jurídica obrigacional, que eles estipularam, que voluntariamente resolveram estipular. Então, com relação a esta primeira informação, nós não temos maiores detalhes por hora, neste momento. Diriam os senhores, e por quê? Porque aqui nós temos uma relação jurídica obrigacional direta, uma pessoa para com outra pessoa, e a recíproca é a mesma, ou seja, de uma pessoa devedora para um credor de maneira direta, né? Quanto a esta primeira, ou a relação jurídica obrigacional com este perfil, nós não temos maiores, indagações a serem feitas e nem tampouco maiores informações a serem tratadas no que diz respeito a essa questão. Por quê? Porque você tem uma relação jurídica obrigacional direta, né? Única entre A e B. A, uma pessoa, B, uma outra pessoa. Portanto, individualidades, não há pluralidade de sujeitos nem num polo, nem no outro polo, e nem tampouco em nenhum deles. Então, é uma relação jurídica obrigacional simples na acepção estrita do termo. No que diz respeito a uma situação com este perfil, não merece, como eu já disse, maiores considerações neste momento. Nós voltaremos a essa situação mais adiante. No entanto, quando nós temos uma relação jurídica em que, num dos polos, né, quer como credores, quer como devedores, ou quer em ambos os polos da relação jurídica obrigacional, ou seja, várias pessoas como credores e várias pessoas como devedores ou devedoras, né, nós vamos ter
pluralidade de sujeitos, quer num polo, quer no outro, ou quer em ambos os polos da relação jurídica obrigacional. E aí nós precisamos nos ater a uma informação que não é possível esquecer, não podemos deixar de lado, não podemos nos olvidar dessa informação futuramente. Diria o senhor assim, que qual é o teor da informação? É que quando existe pluralidade de sujeitos, quer num polo, quer no outro, quer em ambos, quando isto acontece, quando existe pluralidade de sujeitos, nós precisamos prestar atenção. Por quê? Porque nós temos numa única relação jurídica obrigacional, dúplice relação. Uma relação externa, também chamada de extrínseca, que é a relação de um conjunto de pessoas para com outra, portanto, para fora, ou então várias pessoas para várias pessoas, sempre para fora, ou seja, externando a sua intenção, a sua vontade e assim sucessivamente. Mas não podemos nos esquecer que entre as duas ou mais pessoas que integram o mesmo polo da relação jurídica obrigacional, nós temos também uma relação jurídica obrigacional entre eles, chamada de relação jurídica obrigacional interna, melhor dizendo, ou intrínseca. Diria os senhores, e por que isso acontece? Qual seria a razão, né? Qual seria a explicação lógica para esta preocupação demonstrada em, digamos, estudar a relação sob o seu aspecto externo, ou seja, a relação de pessoas, não é? Para com outras pessoas ou para com uma pessoa só e assim sucessivamente. Por quê? Porque a manifestação de vontade, não é, dessas duas pessoas com relação àquela outra é para fora, ou seja, é em razão do objeto, e cada uma delas tem uma expectativa em relação ao objeto, né? Mas os senhores não podem, nós todos, na verdade, não podemos nos esquecer que antes mesmo da relação jurídica obrigacional ser estabelecida, ser praticada, ter nascido, ter a sua origem, não é? As partes entre si já estabeleceram uma série de princípios, uma série de ajustes que representam a obrigação entre eles, não é? Que representa, portanto, uma relação jurídica obrigacional, digamos, interna. Vamos dar um exemplo, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar, e os senhores todos conhecem o que eu vou dizer, pode não haver esse conhecimento técnico, mas conhecimento no que diz respeito à vida prática, à informação. Imagine a seguinte situação: o A, independente do estado civil dele, o A morre e deixa herdeiros, deixa filhos, por exemplo, deixa 2 filhos, né? Então, o que acontece? Todos os bens que A tinha e todas as obrigações que A tinha ao morrer se transmite no momento da morte para os seus herdeiros. Nesse caso, do nosso exemplo, os seus filhos. Vamos deixar de lado a questão do estado civil, se casado era, em que regime era, para não, neste momento, não é interessante nós discutirmos esse aspecto. Então, morreu o A, deixou a linha e belinha como seus herdeiros. Os herdeiros receberão, evidentemente, toda a parte positiva do patrimônio deixado por A no momento da sua morte e também toda a parte negativa. Não se esqueçam disso. Não se herda só bens, se herda também obrigações, não é? Mas, independente desta situação, vamos imaginar o seguinte: a linha e belinha herdaram, digamos que A, ao morrer, deixou um imóvel. Então, esse imóvel não deixou dívida, deixou só o imóvel, só para simplificar o exemplo. Então, o que acontece? A linha e B linha se tornam, então, proprietários em conjunto da mesma coisa, ou seja, aquele bem deixado pelo falecido A, pelo famoso de cujus A, né? Ótimo.
E a partir do momento que Alinha e Belinha se tornam proprietários do imóvel, eles resolvem colocá-lo à venda. Como é que isso se dá antes mesmo da venda se materializar? O Alinha diz a Belinha: Belinha, vamos vender esse imóvel porque isto vai, digamos, gerar algumas obrigações, né, que são próprias da propriedade imobiliária, vamos ter que cuidar, temos que reformar a casa que aí está, precisamos fazer, digamos, o muro, o passeio, enfim, ou a calçada, como se diz normalmente, porque está toda esburacada, a responsabilidade é nossa, vai ter um investimento, temos que pagar IPTU, né? Temos que locar o imóvel, a locação apresenta algumas questões que são não muito favoráveis e tal. Que tal a gente vender? Evidentemente, dividimos, ou cada um pega o que é seu, emprega da forma que achar mais razoável, né? Então, vejam, senhores, que no momento em que digamos, a disposição de uma das partes, né, em sugerir a outra que ele tem interesse em vender o imóvel, né? Tá certo? Então já há o início do estabelecimento de uma relação jurídica obrigacional entre eles. Por quê? Porque eles vão discutir preço, vão discutir condições, vão discutir, evidentemente, se socorrem da assistência de um corretor de imóveis, se não o fazem. Se o fizerem, vão ter mesmo efetivamente que pagar, não é, os serviços do profissional, e, enfim, tudo isso é conversado previamente. Eles chegam a um consenso. Vamos vender, vamos pedir, digamos, hipoteticamente, vamos pedir 600 mil reais, se alguém aparecer até a casa dos 500, com o corretor sendo assumido por ele, com as despesas da intermediação sendo assumida pelo comprador, nós fechamos negócio, né? Então, eles já estabeleceram entre eles uma relação primeira, antes mesmo de aparecer um comprador. Esta relação estabelecida por ele se chama relação jurídica obrigacional intrínseca ou interna. E a partir do momento que aparece um comprador, ou aparecem duas pessoas interessadas em comprar, eles vão estabelecer efetivamente aí o ato de venda e compra, ou de compra e venda, dependendo do enfoque, dependendo do lado que nós estamos olhando. Então, o que vai acontecer? Eles que já têm entre si uma relação jurídica obrigacional interna projetarão esta relação jurídica obrigacional para fora, ou seja, externamente, em relação a um terceiro, em relação a uma outra pessoa que não faz parte daquela relação jurídica obrigacional originária existente entre eles, não é? Isso é extremamente importante, não neste momento, mas este momento é para a ciência, porque vai chegar uma hora que nós vamos encaixar nesta informação da relação jurídica obrigacional interna e da externa algumas informações que são extremamente relevantes, e vamos encontrar e vamos precisar desta base. Então, não se esqueçam, senhores, que esta relação jurídica obrigacional interna será estudada como ela é estabelecida efetivamente, da mesma forma que a relação jurídica obrigacional externa será estudada, de que forma que ela se estabelece, como é que ela é interpretada, não é? Quais os efeitos jurídicos que ela produz, dependendo das suas características fundamentais, e assim sucessivamente, né? Então, nós vamos ter aqui uma série de informações voltada para a pluralidade de sujeitos na relação jurídica obrigacional, quer na relação jurídica obrigacional interna, quer na externa, e havendo pluralidade na interna e na externa, nós mais adiante estudaremos, não é, qual é a situação jurídica dessas pessoas que integram estas relações plurimas, quer, digamos, como credor, na qualidade de credores, como credoras da relação jurídica obrigacional, como devedoras, e assim sucessivamente, né? Uma outra informação
importante e que não tem exceção, é uma regra. Em todo o universo, não é, obrigacional, seja a obrigação, ou tenha, melhor dizendo, a obrigação, a fonte que venha ela a ter, ou seja em razão de ato lícito, seja em razão de ato ilícito, nós temos, então, um princípio que não muda. Ele é universal, não só no direito brasileiro, como no direito universal, e que tem o seguinte fundamento, e os senhores vão guardar facilmente esta informação. Seja qual for o objeto que determinou, seja qual for o objeto que determinou o estabelecimento do vínculo obrigacional, ou seja, o trato obrigacional, ou seja, né, o ajuste de vontades que se traduz numa relação jurídica obrigacional, seja que objeto for, seja uma coisa móvel, seja uma coisa imóvel, né, seja um ato no sentido de realizar, um ato de fazer, seja de não fazer, né, a negação, porque nós temos atos positivos e negativos enquanto objeto da relação jurídica obrigacional. Na aula passada nós já mencionamos o exemplo no sentido de fazer, não fazer, entregar e assim sucessivamente. E qual é a regra, perguntariam os senhores? O que é que eu não posso me esquecer jamais? É que qualquer que seja o objeto da obrigação, seja coisa, seja ato positivo, seja ato negativo, qualquer que seja o objeto, qualquer que seja, será ele sempre convolável, transformável, equiparável em moeda corrente nacional. Então, seja o que for, não é? Se a obrigação se tornar, por alguma forma, impossível no que diz respeito ao cumprimento, de acordo com a sua origem, não há problema nenhum. Transforma-se em moeda e cumpre-se no equivalente em moeda, com eventuais prejuízos que vierem a existir. E é normal que isto aconteça, e vem o aluno e me pergunta: mas por que isto acontece? Qual a razão? Né? Por que é que se preocupa ou há esta informação tão preocupante que nós não podemos nos esquecer? Porque se assim não fosse, se não fosse criado esse princípio, e se não houvesse esse princípio universal, ficaria muito simples, ficaria muito fácil a qualquer das partes integrantes da relação jurídica obrigacional alegar, né? Alegar escusa, ou seja, desculpa fundamentada por não cumprir a obrigação porque o objeto deixou de existir. Ora, se o objeto deixa de existir, seja ele qual for, é claro que no que diz respeito à transmissão, no que diz respeito à entrega, no que diz respeito digamos, a cumprir a expectativa daquele que está esperando por esse objeto, se torna fisicamente impossível. E aí, então, alguém poderia lançar mão desta impossibilidade física e dizer: está vendo, eu não cumpri a obrigação mesmo, porque a coisa não existe mais, né? Então, é como se ele saísse da relação ileso, né, inalcançável, né, e não podendo ser, digamos, penalizado por absolutamente nada, isto porque a coisa desapareceu. E muitas das vezes até por participação ou com participação dele, ou seja, com culpa, de maneira direta ou indireta, ele participou do desaparecimento do objeto. Então, para evitar essa discussão a respeito da possibilidade, não possibilidade física, enfim, qualquer que seja a discussão, se estabeleceu o seguinte critério: não tem como cumprir a obrigação? Ah, não tem. Desapareceu o objeto? Sim. Sumiu? Estragou? Danificou? Não existe mais? Não existe. Então, simples assim. O objeto da obrigação é avaliável em moeda e você cumpre em moeda. Se você teve participação direta no resultado, se você colaborou para que a coisa deixasse de existir de maneira direta ou indireta, então você ainda vai receber de presente um plus. Qual é o plus?
o valor dos danos, as perdas e danos, ou seja, tudo aquilo que representou prejuízo por não ter cumprido a obrigação da forma, do tempo, exatamente da maneira como resultou tratada. Então, diriam os senhores, toda relação jurídica obrigacional tem sujeitos, toda relação jurídica obrigacional tem objeto. Por favor, vamos tomar cuidado com a abertura dos microfones. Fica impossível aqui de falar caso os senhores abram os microfones. O microfone é só para fazer pergunta, fora e no momento oportuno ainda. Se os microfones abertos, com cão ladrando, com uma série de coisas, não é impossível. Bom, enfim, voltando aqui à questão da informação. A razão fundamental, né, para que aqui... Os senhores não me ouvem? Tem nada travado aqui, não. Não estão me ouvindo? Então, antes de reclamar comigo aqui, eu não tenho como saber, vamos esclarecer desde logo o seguinte, eu não tenho aqui maneira, possibilidade, forma, não é, de saber como é que está o som aí que os senhores estão recebendo, né? E eu não tenho não dá para fazer mágica, não tem como. Então, na verdade, é o seguinte, eu estou com o microfone de ouvido, está tudo ligado, câmera e tudo mais, o que a gente pode fazer, está fazendo. Agora, é possível que a sua recepção também não esteja boa, então precisa saber se é a sua recepção, se é a minha, e aí nós vamos ficar aqui sem saber exatamente, não é? Como é que a coisa se desenvolve. Pois bem, então, exatamente, uma das questões que produzem interferência é exatamente o microfone aberto, né? Então, fica uma barulheira infernal e fica ruim a coisa. Bom, mas não há problema nenhum, continuemos. Então, a razão pela qual a preocupação existe no que diz respeito, não é? No que diz respeito, então, a estabelecer como princípio inamovível, imutável, né, irretorquível, de que a obrigação descumprida se transforma, né, se convola, né, em moeda corrente, é exatamente para evitar que haja escusa, para que haja desculpa fundada para o seu não cumprimento. Então, repetindo o que eu estava dizendo, quando tivemos aqui esse pequeno incidente, a história fundamental é o seguinte: então, toda relação jurídica obrigacional tem sujeito, toda relação jurídica obrigacional tem objeto, toda relação jurídica obrigacional, né, como o próprio nome diz, representa uma norma cogente, uma norma de agir obrigatória, portanto, uma lei, né, decorrente da relação obrigacional. E, finalmente, já falamos isso na aula passada, só para encerrarmos esse primeiro capítulo da nossa conversa aqui, que não cumprida a obrigação será ela sancionável via ação. Outro aspecto relevante, seja de que forma for, a obrigação descumprida se transforma, seja qual for o objeto, em moeda. Se vão me perguntar, como sempre acontece, né? E se já for moeda, continua o equivalente em moeda, não há alteração nenhuma, não há convolução, porque o objeto já era coisa fungível, dinheiro. Pois bem, partindo destes princípios todos, então agora nós sabemos que toda relação jurídica obrigacional é compulsória, envolve objeto, envolve sujeitos, cria uma norma corrigente, uma norma obrigatória de agir, é convolável moeda. Então, guardem este panorama, porque ele é imutável, sempre se observa desta maneira, sempre se leva em consideração tais informações. Em sendo desta forma, nós, na sequência, ainda nesse panorama primeiro, nesta, digamos, apresentação geral
né, dessa introdução a respeito desta matéria, que, convenhamos, é recheada de particularidades, e nós não podemos negar isto, porque é absolutamente verdadeiro, né? Então, nós vamos seguir, né, analisando agora numa sequência lógica, né, a situação dos sujeitos. Então, a classificação das obrigações quanto aos sujeitos. Depois, a classificação das obrigações quanto ao objeto. Depois, a classificação das obrigações quanto à sanção, né? São aspectos muito relevantes, bastante relevantes, para que nós consigamos desenvolver as informações já observando o Código Civil, já fazendo uma comparação com o Código Civil e seguindo a nossa matéria adiante até o final do semestre, mas sempre vai ficar a matéria decalcada nessas informações que, neste momento, nós estamos de uma forma, digamos, a mais singela possível, apesar de entendermos que haja, digamos, por parte de alguns, pode haver alguma dificuldade maior, mas estamos de uma forma bem, né, digamos, estamos aí simplificando as informações para depois, então, desenvolvermos as informações mais complexas seguindo adiante. Pois bem, vamos examinar a relação jurídica obrigacional, tendo como digamos, objeto, tendo como observação maior os sujeitos, né? Já que os sujeitos estão presentes em todas as relações jurídicas obrigacionais, então vamos dar uma olhada direitinho na situação dos sujeitos. Como é que eles, né, ao estabelecerem a relação jurídica obrigacional entre si, como é que essa relação estabelecida por eles é olhada na sequência, né? Quando nós temos uma relação jurídica obrigacional simples, numa classificação quanto ao sujeito, nós não temos maiores problemas. Nós não temos relação jurídica interna, nós só temos relação jurídica obrigacional externa, né? Só extrínseca. Então, aquilo que eles trataram, a forma como ajustaram, é de um para um. É do credor para o devedor, do devedor para o credor, e a relação jurídica obrigacional se desenvolve sem maiores atropelos, sem, digamos, necessidade imperiosa de aprofundarmos nas questões que envolvem tanto o credor quanto o devedor, porque eles próprios já trataram de estabelecer o vínculo da maneira como ele pode vir a satisfazer os seus interesses, tanto do credor quanto do devedor. Então, nós temos uma relação jurídica obrigacional quanto aos sujeitos, classificável como simples, né? Ou como singular, se os senhores preferirem. Existem autores que falam simples, outros falam singular, e é a mesma coisa. São expressões, neste caso, sinônimas. A situação em si, né, se fossem todas dessa forma, nós não precisaríamos, evidentemente, termos algumas outras preocupações, mas nem sempre é assim. E nem sempre é assim por duas razões diferentes. Primeiro, porque pode acontecer na condição de credores algumas pessoas, ou pelo menos mais de duas. Pode acontecer de, na condição de devedores, eu ter uma ou mais pessoas, né? Pelo menos mais de duas. E eu posso ter uma relação jurídica obrigacional tendo na condição de credor várias pessoas, na condição de devedor várias pessoas, tudo ao mesmo tempo. E aí, então, requer essa segunda modalidade, essa segunda situação, merece uma análise no que diz respeito à maneira como essas pessoas irão se comportar, quer como credores, se for este o caso, quer como devedores, se for este o caso,
né? E quer como na relação em que tenha pluralidade em ambos os polos, como vai se comportar um, como vai se comportar o outro. E aí nós acoplamos uma informação, né? Ou melhor dizendo, duas informações que precisam ser mantidas, que precisam ser lembradas sempre também, não é? A primeira delas diz respeito, não é, à indivisibilidade da obrigação. Indivisibilidade da obrigação, não é? A indivisibilidade da obrigação, ela passa pela seguinte informação: o que é uma obrigação indivisível? É aquela que só pode ser cumprida num único ato, num ato só. E por duas razões. Quais são as razões, perguntariam os senhores? Primeira, o objeto não comporta divisão. 2, as partes convencionaram que a obrigação se daria no que tange ao seu cumprimento num ato só, ainda que a coisa seja divisível, né? Eles avançaram que seria num ato só a obrigação, mesmo integrada por um objeto divisível, ela é classificável, né, como indivisível. Por quê? Porque as partes assim estabeleceram, porque o credor e devedor, ou os credores e devedores assim estabeleceram. Então, a partir do momento que eles estabeleceram, segue a regra normal da classificação das coisas que os senhores aprenderam, não é, no primeiro semestre do primeiro ano do curso dos senhores, que diz o seguinte: as coisas são indivisíveis pela natureza, ou seja, a própria natureza faz com que a coisa seja indivisível, como, por exemplo, um animal. O animal é indivisível, porque se você tentar dividi-lo, ele perece, né? Ele morre, portanto, ele deixa de ter a sua existência no mundo do direito com a característica originária que tinha até então, e esta é a indivisibilidade natural. Nós temos a indivisibilidade, né? A indivisibilidade, né, por ajuste de vontades, porque as pessoas manifestaram interesse em manter esta coisa indivisa, esta coisa íntegra, esta coisa sem divisão. E assim, como é possível isso? Ora, dois herdeiros herdam um terreno de 2.000 metros na Avenida Paulista. Não há o menor interesse em transformar esse terreno de 2.000 metros em dois terrenos de 1.000 metros. Por quê? Porque existe uma incorporadora interessada em fazer um prédio. Em 2.000 metros ela faz um prédio e o valor do imóvel é X, né? Dois terrenos de 1.000, né? Ela, digamos, se conseguir comprar um só, não fará o prédio, então precisa comprar os dois. Então, os proprietários, de comum acordo, estabelecem entre si um ajuste de vontades, né, de que manterão o imóvel de 2.000 metros indiviso e o venderão, caso seja esta a intenção, por inteiro. Não é? Então, a indivisibilidade aqui não é natural, porque o terreno pode ser dividido. A indivisibilidade aqui, ela é o quê? Por vontade das partes. E nós temos também a indivisibilidade jurídica. Existem determinados imóveis, por exemplo, situados em determinados locais, que o agente público local, portanto, a prefeitura municipal, não permite divisão. Portanto, nós temos uma indivisibilidade jurídica, né? Então, nós temos a indivisibilidade natural, uma indivisibilidade por vontade das partes, por ajuste entre as partes, e uma indivisibilidade jurídica, em razão de uma disposição do direito, vedando, proibindo, impedindo que haja a divisibilidade. Ótimo, diriam os senhores. Então, a obrigação indivisível é a obrigação que contempla um objeto naturalmente indivisível, mesmo que as partes queiram
Elas não podem estabelecer uma obrigação com cumprimento da obrigação em etapas, porque a coisa não comporta ser fracionada em etapas. Eles me dêem um exemplo simples: o A vende para o B, eu estou colocando uma relação simples, mas depois podemos colocar a pluralidade de sujeitos aí. Então, o A vende para o B um apartamento. Como é que ele fará a entrega desse apartamento? Né? De uma vez só. Por quê? Porque o apartamento é indivisível. Não dá para dividir, entrega o elevador hoje, antes a sala de jantar amanhã. Não, ou é tudo ou é nada. Diriam os senhores: bom, mas o preço é divisível? Sim, o preço é divisível, o dinheiro é divisível, mas só se as partes ajustaram o pagamento em etapas. Se é assim, eu te entrego o apartamento e você me paga, como se diz normalmente, não é, à vista, né, num ato só, então tanto é indivisível o objeto vendido, como é indivisível o pagamento. Por quê? Porque foi tratado desta forma, o cumprimento da obrigação num ato só. E assim, mas o dinheiro poderia ser dividido? Poderia, se as partes quisessem, mas elas não quiseram, estabeleceram, então, a indivisibilidade em razão da vontade delas, né? Já eu explico, né, a razão aí, porque dessas informações todas. Já vamos juntar isso. Bom, diriam os senhores, e aí? Quando nós deixamos de lado uma pessoa para uma pessoa, portanto, a obrigação simples, e invadimos, ou, na verdade, vamos examinar a pluralidade de sujeitos, quer como credores, quer como devedores, quer como credores e devedores, tudo ao mesmo tempo, aí, essa questão da indivisibilidade da obrigação tem toda a razão de ser. Esta informação, digamos, interfere de forma direta nessa questão dos sujeitos, da pluralidade dos sujeitos, dos polos da relação jurídico-obrigacional. Exemplificando para os senhores, se a obrigação for indivisível, e vários são os credores, ou dois ou mais são os credores, as pessoas na condição de credores, né? qualquer um deles pode exigir e receber a obrigação por inteiro, e fica, evidentemente, com a obrigação de repassar ao outro a parte que lhe cabe, o quinhão que lhe cabe naquilo que ele recebeu. Diriam os senhores, isso é importante? Sim. Imagine a seguinte situação, né? O A e B são credores, digamos, de C, e eles têm lá, digamos, eles são credores, né, do recebimento, por exemplo, aí, de uma casa, de um apartamento. Chega no dia do cumprimento da obrigação, o devedor não entrega a casa. A diz: olha, vamos exigir que C nos entregue a casa, afinal, já passou o prazo e tal. Ao que B retruca: eu não vou gastar dinheiro com isso, não tenho interesse em fazer isso, não tenho interesse em mover nenhuma medida, vamos aguardar, ele fatalmente fará a entrega, né? O A não precisa esperar, né, a boa vontade de B em se aliar com ele para exigir, né, que se ele entregue a casa. Ele pode simplesmente promover uma medida sozinho, né, exigir que se ele entregue a casa, se, né, será fatalmente condenado a fazê-lo, ele terá o direito em receber, né, muito embora não seja integralmente, né, a casa dele, sim, uma parte, a metade ideal pertença ao outro credor, mas ele tem o direito de receber a coisa por inteiro, fornecer, digamos, prova do recebimento e, obviamente, assumirá a obrigação de repassar ao outro credor, da mesma forma que ele, a metade daquilo que lhe pertence, ou a metade do imóvel que ele sozinho recebeu. Por que que isto acontece? Qual é a razão que determina esse tipo de comportamento e que ampara esta pretensão e que legitima o A, no nosso exemplo, a exigir
o imóvel por inteiro, né? É a indivisibilidade da obrigação em relação ao imóvel. Tá certo, não? Esta é a ideia. Diriam os senhores, da mesma forma, então, lá do outro lado, o C, né, que digamos, ao vender o imóvel para A e B, tem o direito ao dinheiro e convencionou receber esse dinheiro à vista, ele tem, então, o direito de exigir para o inteiro, sim. E se ao invés de ser só C, o vendedor do imóvel, fosse C e D, se a obrigação foi tratada para ser cumprida num ato só, tanto poderia exigir o preço C, quanto exigir o preço D, quando os dois juntos poderiam exigir o preço por inteiro, porque a obrigação também é indivisível. Muito bem. Então, quando é que uma obrigação será indivisível? A obrigação será indivisível quando? Quando o objeto também o for, naturalmente indivisível, ou quando as partes estipularem, tratarem, ajustarem o cumprimento da obrigação num ato só, né? Ou seja, naquele momento há de ser cumprida a obrigação. Mas a coisa devida é dinheiro, é uma outra coisa, é alimento, pode ser dividido em quilogramas, enfim, quantos forem os fracionamentos inferiores aí deste todo. Mas as partes avançaram, as partes estipularam, as partes trataram, a obrigação tem por princípio cumprimento num ato só. Então, ela é indivisível. E a pluralidade dos sujeitos, não é, fica, digamos assim, simplificada, quer dizer, simplifica-se a relação jurídica obrigacional, e os senhores observaram já, pelo que falei, que, muito embora você tenha várias pessoas na condição de credores, ou várias pessoas na condição de devedores, ou várias pessoas na condição de credores e devedores, se a obrigação é indivisível, se trata, né? Quer dizer, qualquer uma daquelas pessoas são tratadas como uma individualidade e com direito ao todo, com direito ao inteiro, né? Esta é uma questão extremamente importante no que diz respeito ao cumprimento da obrigação e no que diz respeito à exigência no que tange ao cumprimento da obrigação, que é matéria que vem na sequência, né? Diriam os senhores, olha, o objeto da obrigação, ele é divisível, né? Ele é divisível. Ou então, ele é indivisível, que é por natureza, que é por vontade das partes, enfim, e tudo mais. Mas as partes, não é, agora já é uma outra informação. As partes se apresentaram na relação jurídica obrigacional de uma forma estruturada como se fosse um sujeito só, como se fosse uma pessoa só, né? E por quê? Porque elas ajustaram entre si e depois na relação jurídica interna, e elas externaram isso para a relação jurídica obrigacional externa, né? Se apresentando como se fosse um só. Assim, como é que a gente digamos, consegue alcançar um exemplo com esse perfil? Vamos imaginar que duas pessoas sejam donas de uma coisa e queiram vendê-la, seja ela móvel, seja ela imóvel, tá certo ou não? E elas realmente vendem, e vendem a duas outras pessoas, por exemplo. A e B, que eram donos da coisa e estão vendendo, se apresentam para C e D como se fosse uma pessoa só, no trato, no ajuste, naquilo, quando eles estabelecem a obrigação, então fica convencionado o seguinte, né? Que qualquer um dos vendedores se obriga a entregar a coisa por inteiro a qualquer um dos compradores. E o inverso é verdadeiro. Qualquer um dos vendedores tem o direito de exigir e receber dos compradores ou de qualquer um deles, dos dois em conjunto ou de qualquer um deles individualmente, o valor total pelo qual vender o imóvel.
Por quê? Porque quando eles estabeleceram entre si o trato, eles o fizeram desta forma, né? Ou seja, as partes, quer do lado positivo da obrigação, quer do lado negativo, em existindo pluralidade de sujeitos, eles se apresentam como se fosse uma individualidade, como se fosse um sujeito só. A isto se dá o nome de solidariedade. Solidariedade, ou seja, um, na verdade, age, né, nos interesses dele e do outro igualmente, como se o outro, né, estivesse presente, como se o outro estivesse participando. Ele pode não estar, é como se ele estivesse. Por quê? Porque já estabeleceram um trato desta forma. No mesmo sentido, né, o lado negativo, quer dizer, se eu, por exemplo, eu vendo um imóvel para duas pessoas e elas, melhor dizendo, compradoras, são solidárias no que diz respeito ao pagamento do preço, então eu posso cobrar integralmente o preço de um, ou integralmente o preço do outro, ou integralmente o preço dos dois em conjunto, né? Já eu explico por que criaram isso. Eu já vou arrematar tentando esclarecer por que é que foi criado esta, digamos, esta facilidade, né? Muito bem. Então, o inverso também é verdadeiro, quer dizer, se eu tenho pluralidade como credores e eles se apresentam como solidários, eu trato como se fosse uma pessoa só. Então, o devedor os trata como se fosse um ente só. O inverso também é verdadeiro. Se existir pluralidade, melhor dizendo, de devedores, e eles se apresentam como devedores em conjunto, solidários, não é? Então eles são tratados, ou qualquer um deles é tratado como se fosse só ele o devedor, só ele o integrante da relação jurídica obrigacional. E aí, como eu prometi aos senhores, né, vem a pergunta fatal que os senhores certamente estão se fazendo. Por que criaram isso? Por uma razão de ordem filosófica, né? E obviamente, conhecendo, né, um aspecto, um perfil do ser humano que todos nós conhecemos, né? Ainda que neguemos, ainda que juremos de pé juntos que isso não existe, né? O relacionamento humano é extremamente difícil. Nunca foi fácil. É extremamente melindroso, não é? Até situações que não resultam claras, os chamados mal entendidos, resultam em discórdia. Então, o relacionamento humano é algo extremamente difícil de ser levado. Imaginem os senhores uma relação em que há interesse, né, negocial. A dificuldade aumenta. Os senhores já ouviram, com certeza, um dito popular, que quando envolve dinheiro, né, a situação fica complicada. E o dinheiro aqui, né, usando como sinônimo de patrimônio, quando há interesse patrimonial, as relações se tornam mais tumultuadas ainda do que já o são naturalmente. Então, o legislador, ele não desconhece isto, não é? Quem, na verdade, teve a ideia, não teve a ideia porque era um gênio e antevia o futuro. Ele presenciou, ele viu, ele evidentemente acompanhou, digamos, o conflito, a discórdia existente entre duas ou mais pessoas em razão de uma situação patrimonial. E ele, então, idealizou, ele então sugeriu que assim o fosse, a sociedade à sua época acatou, a nossa copiou e mantemos até hoje esse princípio. Então a solidariedade, ela foi idealizada, ela foi criada, ela foi, em algum momento ela surgiu para minimizar, para mitigar, para abrandar os ânimos entre duas ou mais pessoas quando elas se encontram às voltas com uma questão de ordem patrimonial, de uma ordem que envolve interesse em bem
com relativo valor. E essa questão de valor também é subjetivo para uma pessoa, para outra, para alguns tem um valor maior, menor, e assim sucessivamente. Então, a solidariedade, ela foi idealizada, ela foi, digamos, pensada, né, e surgiu mais pensando digamos, na atuação do credor, mais em benefício do credor do que propriamente do devedor. Muito embora há de se creditar, digamos assim, né, ou de dar crédito a uma informação de que facilita, na verdade, os integrantes da relação jurídica obrigacional, quer sejam eles credores, quer sejam eles devedores, né? Então, o princípio da solidariedade auxilia a forma de tratarmos esse vínculo jurídico obrigacional. Não é? Voltaremos mais adiante a este assunto, desenvolvendo outras informações que são pertinentes a ela. Esta é só uma informação básica para que possamos seguir adiante com tudo aquilo que está, digamos, relacionado às informações ou aquilo que estamos travando em termos de conversa neste momento. Mais um aspecto importante a respeito da solidariedade e que nós vamos guardar, né, como se fosse aí para sempre a informação e não posso esquecer. Solidariedade não se presume, não há uma presunção. Os senhores aprenderam no primeiro ano do curso dos senhores, ao final do primeiro ano, a questão das provas, os meios probatórios, meios de prova. E dentre os meios de prova que os senhores estudaram, existe a presunção. O que é a presunção? É nós extrairmos, digamos assim, uma conclusão a respeito da existência de uma situação a partir de informações que eu possa juntar, que eu possa colher. E eu colhendo essas informações, eu, na verdade, projeto isto, né, para uma conclusão que induz a uma veracidade. Pode até não ser, né? A presunção é relativa quando houver prova em sentido contrário, e ela é absoluta, né, quando não comportar prova em sentido contrário, ou seja, ela representa efetivamente a verdade. A mais comum de existir é a presunção relativa, né, ou seja, é uma conclusão que eu tiro, né, de algumas informações que levam qualquer ser, né, de mediana inteligência, a mesma conclusão, a mesma, né, chega ao mesmo pensamento, chega no mesmo lugar, né? Diriam os senhores, me dê um exemplo, vou te dar um exemplo que qualquer um pensaria a mesma coisa, pode não ser verdadeiro, né? Mas os senhores não vão se esquecer mais da questão da presunção. Vamos imaginar o seguinte: você está no shopping num dia de semana por volta das 15 horas, tá certo? Está lá tomando um sorvete digamos, no espaço gourmet do shopping, e eis que, né, você se depara, você se encontra, você esbarra no seu vizinho de frente com a vizinha do lado, ambos de cabelos molhados, né, tomando sorvete. E o que é que se presume, né? Maldade à parte, o que é que se presume? Aí pode ser verdade, pode não ser verdade, mas é uma presunção. Você presumiu que ali tem alguma coisa entre os dois, ainda que não seja verdadeiro, né? Então, essa é a presunção. Então, para tirar da frente esta possibilidade lógica, e presunção é uma lógica, né? Tá certo? Aliás, falando de lógica, vamos aproveitar aqui e
para chamarmos a atenção no bom sentido, de que lógica é o fundamento, né, digamos, do direito. O direito é uma ciência absolutamente lógica, né? Então, ela é, na verdade, dotada de lógica formal. A lógica formal do pensamento. A lógica formal do pensamento se chama silogismo. Olha que bonitinho, né? Hoje é quinta-feira, é dia de desfilarmos aí o dicionário. Então, silogismo. O silogismo, não é? É o que é? É quando você parte de algo que é verdadeiro e induz essa situação verdadeira a uma outra verdadeira. Tá certo ou não? Não tem como você mudar a ordem das coisas, né? O A comprou de B um imóvel e alega que pagou, mas não tem prova de que pagou, não tem quitação. Então, presume-se que ele não tenha o quê? Pago. Para que esta presunção resulte, não é, ilidida, ele tem que apresentar a prova de que pagou. Está aqui a prova do pagamento efetiva, né? Então, aqui, ó, o documento que eu, digamos, paguei e fulano declarou que recebeu. Acabou, né? Tá certo? Existe possibilidade de se presumir o pagamento? Existe. O A deve a B a entrega de um imóvel, né, que ele vendeu para B. Tá certo? Quem é encontrado normalmente no imóvel? B. O que é que se presume? Que B cumpriu a sua obrigação, pagou o preço, razão pela qual A lhe entregou o imóvel. Pode não ser verdade, mas é o que, digamos, externa, é a conclusão que leva àquilo que você está examinando. Tá certo ou não? E, diriam os senhores, existe uma forma de mascarar, digamos assim, as informações e levar a uma conclusão que parece certa e, na verdade, não é? Sim. Como é que chama isso na lógica, na filosofia, que tanto o aluno reluta em abraçar, né? É o sofisma, né? Então, sofismar é partir de uma premissa falsa e chegar a uma conclusão que parece ser verdadeira. Querem ver? O mar é feito de água e sal. A bolacha é feita de água e sal. Portanto, o mar é um bolachão. Isso é um sofisma. Tá certo ou não? Por quê? Porque a bolacha de água e sal é apenas e tão somente o quê? Uma analogia, né? A água salgada, só isso. Então, o mar não tem nada a ver com a bolacha não tem nada a ver com o mar, né? Então, eis a questão, né? Digamos, sofismática. Nós, na nossa atividade, usamos bastante, tanto o silogismo quanto, em alguns casos específicos, né? Usamos alguns sofismas, né? O advogado é altamente sofismático, né? Costumo brincar dizendo que o advogado vai para o céu, né? Porque a primeira coisa que ele estuda, né, é como contar uma verdade que interessa ao seu cliente, né? Já que nós partimos da premissa que a verdade é multifacetada, né? Que a verdade do A é diferente da verdade do B, que é diferente da verdade do C, e assim sucessivamente, nós temos uma verdade de uma parte, a verdade da outra parte, uma verdade real, né? Então, nós trabalhamos, evidentemente, com essa multifacetação da verdade, né? E aí vem o aluno e diz assim, não, todo advogado é mentiroso, não fale isso, que coisa feia, né? Isto é injurioso, não faz assim, né? Nós não mentimos, nós só relatamos uma verdade que esqueceu de acontecer, só isso. Então, não há mentiras, na verdade, como todo mundo afirma, né? Mas, brincando, fica aí a informação de que não vamos para o céu exatamente por esta forma, né, de ajustarmos a verdade de conformidade com o interesse. Claro que você não pode ultrapassar limites, senão você desencadeia, né, na verdade, um delito, uma infringência profissional e pode responder por isso, né?
mas dentro das possibilidades é o que nós fazemos no que diz respeito a, digamos, ao ajuste da verdade a determinadas circunstâncias. Muito bem. Então, agora nós sabemos, e vamos repetir outras milhões de vezes, que a solidariedade não se presume, ou ela resulta da vontade das partes, as partes se apresentam como se houvesse aí, digamos, uma substituição de uma pessoa por outra, né, devidamente e previamente autorizada, e ou então a lei determina que naquele caso existe solidariedade. Então a solidariedade ou ela decorre da vontade das partes ou decorre da lei. E conforme nós vamos falando a respeito das disposições da lei civil, nós vamos, quando surgir uma solidariedade, a gente diz, olha, neste caso a solidariedade é legal. Diriam os senhores, mas vamos citar um exemplo? Vamos. Um exemplo simples que todos os senhores conhecem, fica fácil de lembrar depois. O A vende para o B um imóvel dizendo que todos os impostos estão em dia. Por um grau de confiança existente entre eles, e isso não é verdadeiro, mas mesmo assim o B comprou o imóvel e acata esta informação e, digamos, 6 meses depois, né, ele é acionado para pagar os impostos que estão atrasados nos últimos 3 anos, por exemplo. Ele, como todo bom brasileiro, tem né, consigo a ideia de que o problema não é dele. Quando ele comprou o imóvel, né, o vereador disse que estava tudo em dia e ele acreditou nisso e, na verdade, não está, ele não tem obrigação nenhuma de pagar. Diriam os senhores, tem ou não tem? Tem. Ele tem tanta obrigação em pagar quanto o proprietário anterior. Se ele pagar, ele pode voltar e discutir com quem ele vendeu a mentira que este utilizou? Sim. Não é isso que eu estou discutindo. Eu estou discutindo em relação ao credor. O poder público, ele tem obrigação de pagar ou não tem? Sim, ele tem. Porque legalmente o disponente, quem vende, e o adquirente, quem compra, são solidariamente responsáveis juridicamente pela quitação dos tributos incidentes sobre a coisa. Esta é uma obrigação chamada propter rem, ou seja, obrigação própria da coisa. Onde a coisa vai, né, parece música de carnaval, mas não é, onde a coisa vai, né, o encargo vai junto, né? Então, luz, água, gás, tá certo? Tudo isto é obrigação propter rem. Condomínio é uma coisa que sempre causa essa espécie, fulano, né? Eu comprei um apartamento agora e estão cobrando condomínio dos últimos 3 anos, não é? Esse débito não é meu, porque eu não sei o que tem, eu não vou pagar. Se você não pagar, você vai perder o apartamento do mesmo jeito que perderia o devedor originário. Então, você tem, evidentemente, que responder por isso, pagar a obrigação própria e se volta contra ele em razão do contrato que você tem com ele. Mas o seu contrato não interfere no condomínio, assim como o seu contrato não interfere no credor tributário. Você não interfere, aliás, não interfere no que diz respeito ao credor tributário também. Então, vejam, senhores, que esta solidariedade decorre de uma lei, né? A lei que trata exatamente da obrigação tributária. Depois a gente vai encontrar outras tantas na própria lei civil comum, mas essa lei trata exatamente da solidariedade entre disponente e adquirente. Ótimo. Então, sobre a questão do sujeito na relação jurídica obrigacional, nós, se temos uma obrigação que tem pluralidade de sujeitos e a obrigação é indivisível, né? Então, digamos, qualquer uma dos credores, qualquer um dos devedores podem, né, cumprir a obrigação ou exigir a obrigação da outra parte sem problema nenhum. Se não é uma questão da indivisibilidade da obrigação,
mas as partes, né, digamos, elegeram a solidariedade, então o resultado é semelhante, o resultado é o mesmo, né? A solidariedade, evidentemente, não exclui a indivisibilidade e o inverso também é observado. Muito bem, então nós temos aí, né, essas duas informações para serem guardadas e tudo mais. Ainda falando, só para arrematarmos a questão da indivisibilidade da obrigação, então, objeto indivisível gera relação jurídica obrigacional indivisível. Coisa divisível gera relação jurídica obrigacional divisível ou não, dependendo daquilo que as partes ajustarem, né? A solidariedade sempre envolverá, né, o objeto da obrigação, seja ele indivisível, seja ele divisível. A solidariedade não exclui a questão da possibilidade física da divisibilidade do objeto ou não. Muito bem. Seguindo em frente com a classificação da obrigação em relação agora ao objeto. Com relação ao objeto, as obrigações, agora tome bastante cuidado com a nomenclatura e a explicação de cada uma delas, porque as palavras são parecidas, né? E o resultado e o entendimento é completamente diverso, né? Então, com relação ao objeto, as obrigações podem ser divisíveis. Aliás, vamos inverter essa classificação até ficar mais fácil de entender. As obrigações, portanto, classificáveis quanto ao objeto são alternativas, facultativas, veja que as expressões são grafadas diferentes, mas a fonia é parecida, então induz sempre em erro. Depois, divisíveis e indivisíveis. Então, vou repetir, né? Obrigações que são alternativas, facultativas, divisíveis e indivisíveis. Diriam os senhores, sempre assim, né? Sempre assim. Obrigações quanto ao objeto, elas são simples, né? No que diz respeito ao objeto, é um objeto, né, só, quer dizer, o que se deve é só esta coisa, o que se deve é só isso e acabou, né? Ou aquilo que levou ao estabelecimento do vínculo é uma coisa única, mas existem situações em que as razões de ordem prática levam à possibilidade das partes, né, fazerem uma previsão dúplice no que diz respeito à relação obrigacional, né? Isto por razões das mais diversas, né? Já falamos para os senhores numa outra conversa, mais precisamente na semana que passou, que o direito é o espelho da realidade. E o espelho da realidade, né, em várias circunstâncias diferenciadas, né? Então, é um espelho da realidade no que diz respeito, portanto, ao exercício de uma determinada atividade, né? De uma determinada profissão, de um determinado interesse, e assim sucessivamente. Então, quando nós falamos das obrigações alternativas, né, nós não estamos falando numa obrigação em que o devedor tem a alternativa de cumprir ou não cumprir. Nós não estamos tratando do cumprimento da obrigação de maneira direta, nós estamos tratando dela de maneira indireta. Por quê? Porque nas obrigações alternativas, 2 ou mais objetos, né, estão previstos no vínculo. Um só é devido, um só é o que se deve, e a escolha normalmente cabe ao devedor, mas pode também ser por parte do credor, não é? Então, diriam os senhores, por que isso existe, né? Por que podia ser uma coisa única? Por que complica tudo isso? Porque muitas das vezes, digamos, o interesse se torna complexo. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que os senhores sejam
Por hipótese, assim, por exemplo, comerciantes de gêneros alimentícios. Os senhores têm uma distribuidora, né? Então os senhores vendem feijão, vendem arroz, vendem milho, vendem ervilha, vendem lentilha, vendem batata, vendem, enfim, ovos, enfim. E suprem, evidentemente, os supermercados com esses produtos, né? Tá certo ou não? E no que diz respeito aos produtos semi-industrializados, como é o caso do arroz, por exemplo, que digamos, limpo, descascado, depois é embalado em embalagens menores, e, enfim, e é comercializado dessa maneira, nós não temos muito o que falar. Mas, em outras circunstâncias, você é obrigado, né, a celebrar ajustes obrigacionais, né, com alternatividade. E assim, como assim? Vamos examinar o seguinte: se você esperar, né, que o produto venha até você, você não vai ter produto para vender. Um dos segredos fundamentais do comércio é comprar bem. E comprar bem não é só o preço baixo, é ter o produto à disposição, porque você precisa suprir os seus próprios clientes. Então, o que normalmente esses distribuidores fazem? Eles investem na fonte. E assim, como assim? Ó, eles têm uma pessoa que conhece esse mecanismo e que sai por aí. Por exemplo, digamos, há uma distribuidora quer ter batata inglesa, disponível o ano inteiro. Onde é que ela tem que ir? Onde é que ela tem que atacar? O local onde as batatas são produzidas. Vamos te dar um exemplo, né? No Paraná existe uma cidade que vive exclusivamente da batata, né? A famosa cidade de Contenda, né? Tá certo? Lá próxima a Araucária, próxima a Curitiba e tal, e a terra da batata. Tá bom, então vamos lá para a Contenda comprar batatas. Chega lá em Contenda, você tem o sujeito que produz a batata. Quem é o sujeito que produz a batata? O agricultor. Chega para ele e diz assim: e aí, vai plantar batata esse ano? Né? Plantar batata aqui não é uma ofensa, é uma pergunta, né? Então ele diz: olha, não sei não, parece que o tempo não está muito propício para batatas, né? Mas, digamos, se eu não plantar batatas, digamos, eu vou plantar milho. Ao que o comprador diz: bom, seja lá o que você plantar, batata ou milho, eu compro a sua produção nos próximos 5 anos. E assim, puxa, um sujeito arrojado. Não. Ele está garantindo o quê? Ele está garantindo a oferta de produto num preço que ele pagou, né, que vai pagar agora antecipadamente, inclusive, né? Então, ao que o agricultor responde: tá, então eu vendo, é X, é Y, negociam tudo aquilo, né? E aí, então, se o produtor plantar milho e colher milho, ele entrega milho. Se ele plantar batata e chegar no momento de cumprir a obrigação, ele só tiver batata, ele cumpre batata, se a escolha ficou exclusivamente por conta dele. Se a escolha ficou por conta de quem comprou, que é o credor, então ele é obrigado, evidentemente, a chamar o credor e dizer: olha, eu tenho milho, tenho batata, escolha o que você quer, né? Tá certo ou não? Aí o credor diz assim: eu quero receber batatas. Por quê? Porque esse ano vai ter uma escassez de batata, eu vou ter batata para vender num preço considerável, porque vai gerar uma procura considerável e vai ter pouca oferta, e então o preço subirá, né? Então vejam, senhores, que muito embora se fale mal, né, porque o atravessador, porque o preço é culpa de quem compra no atacado, não sei o quê. Se não fosse os atravessadores, nós não teríamos muitos produtos que chegam até nós não teríamos. Por quê? Porque de uma forma indireta eles investem lá na origem, lá no campo. Existem contratos mistos, ou seja, que envolve dinheiro e envolve insumos, semente, trato da terra,
digamos, adubo, né? E que, digamos aí, digamos, um ajuste do solo, tudo isso tem um investimento considerável, porque se planta em grande quantidade. O mesmo se diga da soja, do feijão, da ervilha, do milho, e principalmente dos produtos in natura, aqueles que não estão sujeitos a um estágio industrializado, né? Então, esta é a questão, digamos, relativa, ou como exemplo das, digamos, obrigações alternativas. Então, já fica previsto no vínculo, ou o devedor entrega milho, ou ele entrega batata, se tiver previsto um outro objeto, sempre dois ou mais. Sempre dois objetos ou mais, né? Para poder, evidentemente, criar a alternatividade. Diriam os senhores, aquele que tiver direito de escolha, pode escolher uma parte com uma coisa e uma parte com a outra? Em princípio, não. Em princípio, é negativa, é tudo de um ou tudo do outro. Mas nada impede que as partes transigam, né, que elas façam aquilo que todo mundo chama de acordo e resolvam um impasse obrigacional de conformidade com aquilo que atende os seus interesses. Então, nós temos obrigações alternativas. O aluno às vezes diz o seguinte: olha, esse exemplo só serve com coisa do campo, não na cidade também, né? Na cidade também são muitos, por exemplo, distribuidores de material de construção, por exemplo, que estabelecem obrigações alternativas também com os fornecedores, cimento, ou aquilo, ou aquele outro, ou enfim, insumos para a construção, com alternatividade também. Então, não se liga só a produto in natura também, pode, evidentemente, estar ligado, pode se ligar a produtos, digamos, comercializados no contexto urbano, né? Para arrematarmos a informação das alternativas, né? As obrigações alternativas são aquelas nas quais dois ou mais objetos estão previstos no vínculo. Um só é devido. A escolha normalmente cabe ao devedor, mas pode também caber, portanto, ao credor. O credor pode escolher. Aspecto importante, né? Obrigação, por exemplo, um objeto se perdeu, são dois o previsto, entrega o segundo. O segundo também se perdeu, então eu não tenho o primeiro, eu não tenho o segundo. Aí eu vou estudar se existe culpa por parte do devedor no perecimento dos objetos, né? Então, ele será o responsável, ele, na verdade, se obrigará a pagar o equivalente ao objeto em moeda, e se tiver culpa no resultado, se tiver contribuído para o resultado, ele é obrigado a indenizar os prejuízos ocasionados por esta razão. Muito bem. Depois, nós temos as obrigações facultativas. Primeiro problema. Quando nós vamos estudar a lei civil, nós não encontramos o termo obrigações facultativas. Nós encontramos uma variável da alternativa, ou das alternativas, em que se permite uma faculdade ao devedor em cumprir a obrigação. Então, se diz ou se afirma que as obrigações facultativas é uma subdivisão, portanto, é uma inserção no mundo das alternativas. Diria o senhor, de qual a diferença entre a alternativa e a facultativa? As obrigações, ou nas obrigações alternativas, os objetos estão em pé de igualdade, tanto um quanto o outro satisfaz o credor. A satisfação, no que diz respeito ao cumprimento da obrigação, é paritário. Tanto faz entregar um quanto entregar o outro, a satisfação do credor estará, digamos,
realizado. O cumprimento da obrigação está materializado. Nas obrigações facultativas, né, é realmente uma faculdade que se confere ao devedor em cumprir a obrigação de modo diverso daquele que está previamente ajustado, mas existe uma hierarquia no que diz respeito ao interesse do credor pelos objetos. Em primeiro lugar, eu me interesso por isto. Caso isso se torne impossível, não seja possível cumprir entregando esta coisa, então a que vier na sequência me satisfará. Portanto, veja, realmente uma faculdade, só que na facultativa existe uma hierarquia, uma coisa é mais importante do que a outra. Essa é mais importante, a outra menos importante, se tiver mais uma, a importância está em terceiro plano. Então, na verdade é assim, você é obrigado a me entregar este objeto, que é o que me interessa. Caso se torne impossível, sem que você tenha participação na impossibilidade, você não tenha participado dessa impossibilidade, eu me contento com o segundo. E se porventura o segundo também se tornar impossível, porque você de alguma forma colaborou para que ela se tornasse impossível, então eu me satisfaço com a terceira, porque as três estão previstas no vínculo, mas você vai ter que me mostrar que a primeira se tornou impossível, que a segunda se tornou impossível e que só a terceira é possível. Aí eu me contento em recebê-la. Agora, se porventura, na primeira, né, que é a mais importante, você já tiver a prova de que colaborou com o resultado para que ela não acontecesse, a obrigação ter descumprida, a faculdade em cumprir por outro modo, não existe mais. Você vai responder pelo equivalente em moeda, se este for o caso, e vai responder pelas perdas e danos, porque você foi negligente, você colaborou com o resultado, ou para que o resultado seja negativo, né? Então, esta é a ideia das facultativas que estão insetas ou inseridas nas alternativas. As obrigações divisíveis, nós já falamos dela, vamos repetir, porque ela faz parte do objeto, faz parte da classificação quanto objeto. Então, as divisíveis são as obrigações que podem serem cumpridas em mais de uma etapa. Então, pelo menos em duas etapas. Mais de uma é divisível. São 10 etapas. Divisível com mais razão ainda, e assim sucessivamente. O que é que se exige para que a obrigação seja divisível? Primeiro, que a coisa, o objeto dela, também o seja. E em sendo que as partes manifestem vontade no que diz respeito ao cumprimento da obrigação por parcelas, né? Ou seja, em etapas. Em duas ou mais etapas, né? Então, obrigação divisível. E o aspecto relevante é que quando a obrigação for divisível, em razão do objeto, em razão do trato entre as partes, né? Então as duas coisas se combinam, a coisa é divisível por natureza e as partes convencionaram o cumprimento da obrigação por partes, o que acontece? Se existir duas ou mais pessoas, né, devedoras ou credoras desse objeto divisível, desta coisa divisível, nós temos várias obrigações, né? Ou seja, obrigações que correspondam à quantidade de sujeitos. Então, você tem A e B, por exemplo, que são credores em relação a C e D, tá certo? E a obrigação é divisível. Então, você tem uma relação jurídica obrigacional entre A, tá certo? A, C e D, entre A e C, entre B e C, B e D, ou seja, são duas relações jurídicas existentes aí entre os dois polos daquelas pessoas que integram esta relação plurima, ou seja, existindo pluralidade de sujeitos, né? Então, a obrigação
é divisível com esse perfil, produz esse resultado. E a obrigação será indivisível quando? Quando a coisa, objeto dela, for indivisível, tá certo? Ou quando as partes ajustarem o cumprimento da obrigação num ato só. Então, as partes ajustaram o cumprimento num ato só, obrigação indivisível. As partes, a coisa devida é indivisível, então só pode ser um ato só, não dá para fracionar o que a natureza não permite, né? Diriam os senhores, se houver pluralidade de sujeitos, já falamos, qualquer um dos credores de obrigação indivisível pode exigi-la por inteiro, assim como todo e qualquer devedor, né? Digamos, numa pluralidade e numa obrigação indivisível, pode pagar a obrigação por inteiro, né? Então, nós temos aí, evidentemente, razão de ser, né? Tem lógica, portanto, é necessário que nós dominemos essas informações até para desenvolvermos depois todos os ângulos, né, da matéria que nós pretendemos estudar com os senhores ou desenvolver com os senhores. Pois muito bem. Na sequência, vamos dar início, não é, à sanção. Já falamos para os senhores numa outra oportunidade e já repetimos na data de hoje, que o vínculo jurídico obrigacional, como o próprio nome indica, gera uma obrigação para ambas as partes, e a parte que descumprir, né, aquilo que representa o trato obrigacional, aquilo que tratou, o que gerou para si de obrigação e também, obviamente, de direito em ter a coisa para si, assume o que é a obrigação de cumprir, né? Aquilo que foi tratado no tempo, da forma, do jeito que foi ajustado, é a forma como se cumpre. E se, porventura, qualquer uma das partes integrantes da relação, sendo ela simples ou sendo ela plurima, se não cumprir a obrigação, a sanção, ou pode esta norma obrigacional, né, ser, digamos, sancionada contra aquele que não cumpre o que tratou na origem obrigacional, né? Então, é claro e evidente que nós temos, mesmo que não queiramos, né, mesmo que não gostemos, mesmo que a gente diga, podíamos dispensar isso, nós temos que olhar, estudar as obrigações, não é, pela sanção, né? Então, temos que observar o que seja. Bom, primeira coisa, né? O Sansão aqui não é aquela figura mitológica, né? Digamos, não é o marido da Dalila, né? O Sansão aqui é com C cedilhado, portanto, é um apenamento, né? Na verdade, um castigo, né, que se impõe àquele que descumpre a norma, seja a norma jurídica independente do trato e seja a norma decorrente do trato, como é o caso das obrigações. Então, a sanção aqui é o apenamento, né? É a imposição, digamos, compelir, é obrigar alguém a cumprir aquilo que não se dispôs a fazê-lo amigavelmente, né? E essa sanção, ela pode ter caráter direto e pode ter caráter indireto. Nós já mencionamos isso para os senhores. Por exemplo, conduzir o veículo, velocidade incompatível com o local acima de um determinado percentual, lhe rende pontos no prontuário de condutor e, obviamente, isto vai servir de base para futuramente haver até digamos, um procedimento administrativo que pode, inclusive, caçar o seu direito de conduzir veículo automotor, né? E além do apenamento relativo à pecúnia, ao dinheiro, né? O valor que você efetivamente há de recolher aos cofres públicos, que é equiparado, então, a tributo, né? Digamos, essa é um apenamento direto, portanto, é uma sanção direta. No entanto, com relação às obrigações, o apenamento, a sanção se dá ou se desenvolve de maneira ou de forma indireta. Por que, diriam os senhores? Porque, havendo descumprimento da obrigação, pressupõe o acionamento, né, de um mecanismo de ordem jurídica para obrigar, para compelir, para, digamos,
produzir uma coerção, não coação, e sim coerção em relação ao devedor, no sentido de fazer com que ele cumpra, com que ele pague aquilo que deve, né, porque assumiu a obrigação de dever, né, já que não o fez voluntariamente, agora o fará compulsoriamente com um apenamento que lhe será imposto, né? Então, nós temos, nesse caso, uma sanção indireta, também chamada de sanção via oblíqua, também chamada de sanção sistêmica, ou seja, através do sistema jurídico vigente. E o sistema jurídico que dá ensejo, né, a aplicação da sanção, os senhores conhecem bem, estão estudando, inclusive, né, se chama direito processual civil. Então, o direito processual civil é um conjunto de normas, né, no que diz respeito aí, ou que se refere, tem por objeto, o exercício do direito de conformidade com o próprio direito em si. Portanto, é uma ramificação do direito que interessa a sociedade como um todo. Portanto, o direito processual civil é uma ramificação do direito público, ou seja, porque tem como destinatário um interesse coletivo, não é? E, obviamente, muito embora sendo um direito integrante do ramo do direito público, não é? Ele tem como base fundamental as discussões a respeito dos conflitos de interesses, as chamadas lides, a chamada lide, melhor dizendo, ou demanda, a chamada pretensão resistida, não é? E que se afere pelo direito material, ou seja, pelo direito civil. Onde eu encontro o que é direito, o que deixa de ser direito de alguém? Lei material, lei substantiva, lei civil. De que maneira eu exercito o direito que eu concluí ter de conformidade com as normas do direito civil, que é direito material, que é direito substantivo, né? Através das disposições, do mecanismo e, evidentemente, da aplicação dos princípios que regulam o direito processual civil. Portanto, já deu para perceber que nós estudamos separadamente direito civil e direito processual civil, e depois nós vamos juntá-los, né? Eles vão se completar, né? Então, como eu sei que eu tenho direito ou deixo de ter, ou que tenho obrigação? Pela lei substantiva, pelo Código Civil. E uma vez tendo o direito ou tendo a obrigação, eu evidentemente já sei que estarei sujeito à sanção que virá através do processo civil, né? Se eu sou devedor e não cumpro a minha obrigação, eu sofrerei, evidentemente, uma medida judicial que terá a intenção de me obrigar a cumprir aquilo que eu voluntariamente disse que faria, mas não fiz, né? Então, é o sancionamento ao qual eu me refiro, né? Diriam os senhores, muito bem, agora que a gente tem uma ideia, que a gente já sabe o que é sanção, né? Como é que as obrigações são classificadas de conformidade com esta sanção, né? E nós temos aqui uma classificação interessante, né? Porque as obrigações, elas são classificadas, são divididas de conformidade com a sanção em obrigações civis, todas aquelas que podem ser sancionadas via ação. Então, em princípio, não é? Em princípio, todas as obrigações que decorrem da lei civil são obrigações civis, podem serem sancionadas via ação. No entanto, digamos, por exclusão, para fazermos uma divisão por exclusão, nós temos obrigações que não são sancionáveis via ação. Elas existem, tá certo? Elas existem, mas elas não podem ser sancionadas. E não podem por duas razões que nós não podemos esquecer. Primeira, porque elas são não sancionáveis desde a sua origem. São as chamadas obrigações naturais ou morais.
A obrigação é apenas moral, é apenas natural, não é sancionável via ação e sempre foi assim. Desde o surgimento do direito, essas obrigações não são sancionáveis via ação. Elas sempre foram naturais, continuam sendo e certamente continuarão sendo daí para diante, né? Com algumas modificações na situação atual, mas sempre são obrigações não sancionáveis via ação. Portanto, são obrigações meramente naturais, meramente morais. Vamos, como já fizemos na aula passada, vamos então fazer um intervalo de 10 minutinhos para que possamos